Bradesco caindo mais de 15% das cotações desde a metade de abril. E aí, será que Bradesco é uma oportunidade nesses preços atuais? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar algumas apresentações de resultado do Bradesco, também o que o mercado espera para os resultados de Bradesco em 2026 e 2027, meu preço teto projetado e retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, um breve resumo sobre o Bradesco. É um banco que existe desde 1943, quando foi fundado a fundação do Banco Brasileiro de Descontos, lá em 1943. E aqui vocês podem ver toda a evolução do Bradesco nesses últimos mais de 80 anos de história do banco. Então é um banco bem tradicional no nosso país e também aqui da nossa bolsa. Quando olhamos para algumas informações do Bradesco, ele teve um lucro líquido de 6,8 bilhões de reais no primeiro tri de 2026 e o ROI trimestral foi na casa dos 15,8%. Foi a primeira vez depois de muito tempo que o Bradesco conseguiu um ROI acima do custo de capital, acima da taxa de juros, o que mostrou que pode ser que o Bradesco retornando a ter uma excelência de alocação de capital e criação de valor para o acionista. Então ainda é cedo para dizer isso, mas aparentemente podemos estar sim nesse ciclo de retomada. A carteira de crédito expandida do Bradesco chegou a mais de 1,09 trilhão de reais e aqui podemos ver outras métricas como o Bradesco Seguros, que teve um lucro líquido de 2,8 bilhões de reais e a Brad Saúde 1,3 bilhão de reais no primeiro tri de 2026. Observem também a estrutura acionária do Bradesco, onde o controlador é a Fundação Bradesco e a Nova Cidade de Deus, que basicamente é um fundo que tem a família Guiar e a BBD Participações. E o restante das ações está com o mercado, então o controlador é a Fundação Bradesco. E quando olhamos aqui para o perfil dos investidores do banco, observe o porquê quando um banco fala para o mercado vender ou comprar ações, isso faz muito preço. Vejam a parte dos investidores estrangeiros na parte dos minoritários. Em relação ao percentual total de ações, eles correspondem a 37,7% das ações totais, sendo que dos minoritários são 62,8%, enquanto dos controladores, que em geral os controladores não reduzem muito sua participação, fica em 37,2%. É por isso que quando esses bancos fazem uma alteração de compra ou venda para esses ativos, faz muito preço no mercado. Então, grande parte das ações estão nas mãos dos investidores estrangeiros. E olhando para o histórico recente do Bradesco, o Bradesco vem tentando reduzir a sua quantidade de agências e canais físicos de atendimento e observe essa redução desde 2020 desse tipo de agências. E observando o resultado do primeiro tri de 26, foi de 6,8 bilhões de lucro líquido, um crescimento de 16,1% em relação ao primeiro tri de 2025, na ótica anual, e 4,5% em relação à ótica trimestral. O ROI cresceu em 0,6 pontos percentuais no trimestre e 1,4 na ótica anual. Então vem sim entregando um crescimento de resultados no curto prazo, que vamos esperar que ele continue entregando esse resultado e volte a ser o grande Bradesco que todo mundo adorava há mais de 10 anos atrás. Quando olhamos para as receitas totais do Bradesco, teve um crescimento de 14% no primeiro tri de 26, isso influenciado principalmente pela margem financeira total e a parte de seguros, previdência e capitalização, que é uma parte bem forte aqui no Bradesco. Olhando para a carteira de crédito expandida do Bradesco, grande parte dessa carteira está na parte de pessoas físicas, onde é 43,5% dessa carteira de crédito de mais de 1 trilhão de reais, 33% em grandes empresas e 23% em micro, pequenas e médias empresas. Quando olhamos para as provisões para devedores duvidosos, é a principal linha aqui dos bancos, porque isso em geral bate na lucratividade do banco se ele está tendo grandes provisões devido ao aumento da inadimplência. E observe o forte crescimento de PDD nos últimos anos, e isso é fortemente influenciado pelo aumento das taxas de juros. Observe que ali em 2020 a 2021, quando tínhamos uns juros bem baixos, esse PDD era extremamente baixo e depois aumentou de forma muito acelerada. Olhando para o índice de inadimplência do Bradesco em relação a esse vermelho mais escuro, onde atualmente fica na faixa de 4,19%, isso é bem influenciado pelas pessoas físicas, que em geral têm uma inadimplência um pouco maior
que o restante do mercado. E essa grande melhora no PDD do Bradesco e também a redução da inadimplência foi devido ao aumento das garantias na carteira de crédito. E isso aconteceu exatamente ali no final de 2022 para 2023, mais de 60% da carteira de crédito está com garantias e quando olhamos para pessoas físicas é de 69%. Isso faz com que a inadimplência no curto prazo possa ser reduzido porque está com uma garantia ali, caso não aconteça esse pagamento devido do crédito. Quando olhamos para a parte da Bradesco Seguros, observe que a Bradesco Seguros é a maior seguradora do nosso país, onde ela é líder de mercado em relação a prêmios emitidos na parte de seguros. E a Bradesco Seguros lucrou, quando olhamos para a ótica de seguro, previdência e capitalização, 2,8 bilhões de reais, uma alta de 13% na sua lucratividade. Um crescimento de lucratividade bem parecido ali com a Caixa de Seguridade, e é uma gigante do setor com ROI de mais de 21% no período. E quando olhamos para a evolução dos resultados da Bradesco Seguros, esses resultados cresceram numa taxa média trimestral de 16,5% desde ali o terceiro tri de 2021. Então foi um forte crescimento nesse período e também foi muito ajudado pelo resultado financeiro. Se olharmos a parte cinza, é um bom correspondente aqui de resultados da Bradesco Seguros, mas não é a totalidade. Se observarmos bem, é mais ou menos 30% do resultado total da seguradora, bem em linha ali com a Caixa Seguridade. Quando olhamos para Bradesco Saúde, foi um lucro de 1,3 bilhões no primeiro tri de 2026, com o ROI nos últimos 12 meses de quase 25%. E a Bradesco Saúde atualmente está listada na bolsa devido à incorporação da Odontoprev no Bradesco Saúde. Você pode comprar somente a Bradesco Saúde, se você quiser. Depois eu vou fazer um vídeo completo sobre o Bradesco Saúde. E observe que a composição do lucro, 11% do resultado vem a partir da Odontoprev, mas grande parte desses resultados da Bradesco Saúde vem exatamente da sua linha principal. Quando olhamos para a ótica dos prêmios emitidos da parte da Bradesco Saúde, foi um crescimento de 12% desde 2021 e a lucratividade saiu de 1 bilhão para 3,3 bilhões aqui em 2025. Mais de 3 vezes o crescimento desde 2021. Então foi um forte crescimento aqui olhando para a ótica da Bradesco Saúde. Vamos acompanhando se essa lucratividade vai continuar crescendo dessa magnitude. Quando olhamos para algumas falas da diretoria do Bradesco, podem ver que o CEO Marcelo Noronha falou na apresentação de resultados que eles olham para um ROI de 18% no Bradesco como um ROI alcançável, bem fácil aqui no Brasil, mas ele não promete ROI. Então, se o Bradesco voltar a ter um ROI elevado, lembrando que ele fechou o primeiro tri de 26 em 15,8, pode ser que o mercado coloque mais prêmio de risco ali no Bradesco, elevando os múltiplos do banco para, assim, ser compatível com o retorno sobre o patrimônio líquido que o banco vem fazendo. E o que o mercado estima para o Bradesco para os próximos anos? Observem que para 2026, o mercado estima 28 bilhões no lucro no Bradesco, uma alta de 17% nos resultados do banco. Com isso, nós teríamos um PVP do Bradesco de 0,85, uma raridade no histórico do banco. A seguir eu vou mostrar o histórico para vocês. O ROI ainda seguiria na faixa de 14,5%, bem abaixo do que o próprio CEO destacou. Então, se tivermos um ROI ali na faixa de 18%, o Bradesco teria que lucrar quase 40 bilhões de reais para realmente, no valuation atual, entregar esse ROI de 18%. Considerando o payout de 50%, nós temos 8,5% de dividend yield, 1,33 por ação e o PL estaria extremamente amassado de 5,85. E eu já falei em outros vídeos do Bradesco que isso tem sentido de estar acontecendo atualmente, porque o banco não entregava um ROI adequado pelo seu valuation. Quando olhamos para 2027, um crescimento de 13,5% na lucratividade, 31,8 bilhões de lucro líquido, o PVP fecharia 0,78 se o mercado mantivesse o Bradesco nessas cotações de 15,50. Quando olhamos para o Bradesco 3, o ROI também estaria ali em 15%, bem longe daquele ROI que eu falei com vocês. O dividend yield ficaria em 9,71% com esse 50% de payout. 1,51 por ação, PL de 5,15 vezes. Então é o PL ainda bastante amassado aqui no Bradesco. E aqui eu fiz uma suposição se o Bradesco realmente entregasse aquele ROI falado pela diretoria de mais de 18%, mas somente lá para 2028. Então observe que seria um lucro de 41 bilhões para 2028,
nós teríamos um PVP de 0,71 e o ROI aproximadamente de 18%. Com isso, o yield atual seria de 12% com a manutenção dos 50% de payout e o PL estaria de menos de 4 vezes lucro. PL extremamente amassado se realmente o banco entregar esse ROI para os próximos anos. Então, aqui na minha visão, tem um prêmio de risco no Bradesco. Vou dizer da seguinte forma: todo o pessimismo possível no banco já foi precificado. Basicamente, o banco está precificado no pior cenário possível. A real é que seria daqui para cima. Se o banco melhorar, vai subir muito as cotações. Se o banco piorar, ele já está literalmente no fundo do poço, vamos dizer assim. Se ele manter o que ele está, não vai mudar muita coisa em relação ao PL, mas o crescimento vai acontecer pelos próximos anos. E o que o mercado teria que fazer para jogar o banco para uma precificação ideal? Observe que está o PVP de 0,71 vezes preço sobre valor patrimonial. Em geral, com ROI de 18%, o mercado teria que precificar o Bradesco na faixa de 1,5 de PVP, que foi o histórico do Bradesco mesmo, com um ROI dessa magnitude. Então, somente a reprecificação do papel para 1,5 vezes, o mercado teria que subir 143% as cotações do Bradesco para isso ser alcançado. Então seria um CAGR de 34% se o mercado realmente reprecificar o papel lá em 2028 para isso tudo. E se acontecer em 2029, seria de 178%, porque o patrimônio líquido vai subindo, o PVP estaria em 0,64, então o mercado teria que subir ainda mais as cotações, praticamente quase triplicar as cotações do Bradesco para realmente precificar ele da forma correta. Então a distorção que existe no Bradesco é essa. Se o Bradesco realmente voltar a ter esse ROI antigo, explodiu na cotação, o investidor que comprou vai ter uma rentabilidade absurda nos próximos anos. Se não conseguir esse ROI de 18%, manter ali nos 16%, que é basicamente o de hoje, vai continuar crescendo nas cotações, mas num ritmo menos acelerado, que já é o atual. Então existe essa diferença agora de prêmio de risco que o investidor teria se o Bradesco realmente entregar essa rentabilidade sobre o patrimônio líquido. E observem que esse gráfico histórico do PVP e ROI do Bradesco demonstra exatamente isso. A mediana do ROI do Bradesco desde 1998 foi de 19%, a mediana do PVP do Bradesco foi de 1,8 vezes. Então eu já estava naqueles cálculos colocando abaixo disso, e quando olhamos para um ROI aqui de 18%, observem que grande parte do tempo o PVP ficou bem próximo de 2 vezes. Então seria muito mais do que aquilo que eu falei se o mercado realmente reprecificasse o papel com o ROI que ele alcançou no passado. E isso aconteceu recentemente em 2018. Observe que o ROI foi na faixa de quase 18% e o mercado precificou o papel a mais de 2 vezes de PVP. Então, se isso realmente acontecer, existe uma grande distorção aqui no Bradesco. Ele vem conseguindo manter sua inadimplência controlada, as provisões seguem controladas. Se isso se mantiver, eu não duvido muito que o Bradesco tenha ali uma reprecificação pelo mercado, principalmente olhando pela ótica do PVP. O mercado teria que aumentar as cotações do Bradesco para fazer sentido, senão ficaria extremamente barato. Ele ia estar pagando um dividendo na faixa de quase 14% daqui a 3 anos. Então não faz sentido. O mercado teria que aumentar as cotações do banco. E é por isso que existe essa diferença que eu falei com vocês. Hoje, literalmente, estamos no fundo do poço do PVP do Bradesco. Tudo bem, já subiu um pouco do fundo do poço mesmo, que foi ali em 2025, mas vamos dizer assim, o pior já passou. Isso, na minha visão, só tem a melhorar aqui o Bradesco. Então existe essa distorção aqui no Bradesco que pode favorecer o investidor que tem visão de mais longo prazo. E o PL histórico é uma métrica que eu, como eu mencionei para vocês, ela também depende do ROI, e atualmente o PL está bem amassado, um desvio padrão abaixo das médias desde 1998. E poucas vezes isso aconteceu, mas lembrando que em outros períodos o ROI era bem melhor no Bradesco. Quando olhamos para o PL do Bradesco projetado, estaria bem abaixo dessas métricas, estaria aqui literalmente no low histórico do banco, principalmente se ele alcançar esse ROI de 18%, que aí o PL, como eu mostrei para vocês, estaria abaixo de 3 vezes, estaria literalmente bem aqui nessa parte que nem tem, nesses últimos mais de 30 anos, nem tem histórico da precificação do Bradesco dessa magnitude. E recentemente o retorno total do Bradesco foi muito ruim, principalmente por conta do elevado PVP que ele tinha no passado, devido ao alto ROI que ele possuía. Então o mercado reprecificou o papel e isso bate extremamente no retorno total que o acionista tem. O retorno total nessa janela de quase 10 anos foi de 97% apenas, um péssimo retorno
de 7,13% ao ano nesses últimos quase 10 anos. Então isso é devido principalmente à queda do ROI, obviamente o PVP vai junto com ele. Então se o ROI cai, o PVP que estava lá na época de 2 vezes vai cair para essa faixa de 0,9, então já cai mais de 50% das cotações somente olhando para isso. Então é por isso que o investidor que comprou o Bradesco no PVP lá de 2 vezes, com certeza teve um péssimo retorno, como é mostrado nesse gráfico. E o Bradesco é um banco que paga dividendos mensais e JCPs maiores a cada trimestre. Quando olhamos para o meu preço teto de dividendos do Bradesco, observe que o Bradesco hoje, na casa do 17,80, com final 4, entrega dividend yield na faixa de 8% a 9% para 2027. O PL estaria aqui nessa faixa de 5,9 a 5,2. Então, bem amassado aqui no Bradesco. Meu preço teto projetado é de R$ 21. Ah, Thiago, mas então por que seu preço teto projetado não é muito maior do que isso, já que existe essa distorção? Eu sempre coloco possibilidade do pior. Vamos dizer que o Bradesco não vai ter esse ROI de 18, vai ter um ROI de 15 pelos próximos anos. Então, se você comprar até 21, você teria essa margem de segurança para proteger a sua rentabilidade. Então, nós temos uma margem de segurança de 18% aproximadamente. Lembrando que eu considerei 50% de payout. E com o Bradesco final 3, R$ 19 de preço teto, 22% de margem de segurança. Quando olhamos para o retorno total esperado para o Bradesco, observe que eu coloquei uma taxa de crescimento bem baixa, olhando para esse histórico recente do banco. Então também está bem pessimista aqui no Bradesco, não está considerando um ROI elevado na faixa de 18%, que obviamente esse crescimento seria maior para os próximos anos. Então também está bem pessimista aqui. Quando multiplicamos isso pelos dividendos esperados, nós temos 16,5% a 17,6% para 26 e 2027 de retorno nominal. Retirando 6% da inflação para virar retorno real, nós temos um IPCA mais 10% aproximadamente e 11% para 2027. O prêmio de risco de 2,32% a 3,4% em relação àqueles títulos públicos de 10 anos do Tesouro Nacional. É um bom prêmio de risco, já esperando o pior cenário dos resultados, e aí fica de brinde aquele cenário ótimo, que seria 18% de ROI. Então, se acontecer, quem tomou o risco vai ser bem recompensado no futuro. E quando olhamos para a parte gráfica do Bradesco, o gráfico dele já demonstrava essa queda de rentabilidade e de resultados. Basicamente, é um canal de baixa aqui no Bradesco, e se realmente o Bradesco retomar os seus resultados bons do passado, que foram esses aqui, onde o gráfico sempre subia e tudo mais, porque o banco estava tendo um ROI adequado para o seu custo de capital, estava entregando retorno para o acionista. Então, se isso acontecer, não duvido do Bradesco voltar aqui para fora desse canal e começar um novo canal de alta. Observe que o mercado respeitou esse 23% do FIBO recente e pode ser que ele volte aqui para dentro desse canal na faixa de R$ 18 nos próximos meses. Se voltar um fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira, não duvido que ele volte para esse pequeno canal de alta que estava sendo respeitado até essa queda recente de metade de abril. Então isso é o que pode acontecer agora no curto prazo do Bradesco. Então, quem está querendo comprar Bradesco pode ser sim uma boa oportunidade no momento atual, mas lembrando de tudo isso que eu falei com vocês. E lembrando que não tem nada garantido em renda variável. Por isso que nós mostramos vários cenários aqui para vocês de probabilidades de acontecer alguma coisa. É isso, pessoal. Um vídeo bem completo sobre Bradesco. Mostrei a história do Bradesco, mostrei vários dados, mostrei retorno total esperado, o quanto ele pode realmente entregar para o acionista caso volte a ter os 18% de ROI, meu retorno total esperado no preço da ação e preço teto projetado. E eu só peço para você se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para ter mais vídeos como esse e vocês podem ver a grande qualidade que eu venho entregando nesses últimos vídeos. Obviamente que vai ter um vídeo ou outro um pouco piorzinho, mas se isso acontece, é normal e eu tento sempre trazer muita informação e qualidade aqui no meu conteúdo. Então já deixe seu comentário se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.